Senhor, eu te clamo que não olhe o meu pecado e a minha imperfeição, mas o desejo do meu coração em fazer a sua vontade. Visita-nos agora, Senhor, com a tua graça e com o seu poder. Amém. Fazer uma pregação depois de 2 pregações extraordinárias e depois do almoço, só tem 2 opções: ou eu sou louco, ou eu tenho algo muito importante para trazer. E eu prefiro ficar com a segunda opção. Eu creio que o que eu trago para vocês, mais do que informações, eu quero trazer vida, eu quero trazer aquilo que pode realmente entrar no nosso dia a dia e fazer a nossa pregação ser diferente. Eu começo com um documento da igreja que é extraordinário. Evangelii Nuntiandi. Aliás, todo pregador deveria ter esse documento, ler, mastigar, digerir, tá? Aqui fala a respeito de todos os passos do querigma, enfim, é uma exortação apostólica de Paulo VI. É um documento antigo, que nós já deveríamos saber de cor. E veja, mais do que nunca, portanto, o testemunho da vida tornou-se uma condição essencial para a eficácia profunda da pregação. Sob este ângulo, somos até certo ponto responsáveis no avanço do Evangelho que nós proclamamos através do nosso testemunho. O mundo, ele reclama evangelizadores que lhe falem de um Deus que eles conhecem e que lhe seja familiar, como se visse o invisível. O mundo reclama e espera de nós simplicidade de vida, espírito de oração, caridade para com todos, especialmente para com os pequeninos. Obediência, humildade, desapego de nós mesmos e renúncia. Sem essa marca de santidade, dificilmente a nossa palavra fará a caminhada até atingir o coração daqueles que nos escutam. Ela corre o risco de permanecer vã e infecunda. O mundo de hoje espera mais testemunhas do que mestres. E eu me pergunto, muitas vezes eu me pergunto nessa caminhada, o que eu estou fazendo aqui? O que eu ainda estou fazendo aqui? Estou falando agora do Luiz Fernando. Porque eu já escutei muito a seguinte coisa: já passou seu tempo, já foi, já não é mais tempo de você estar na frente, pregando, dar oportunidade para outros. Eu já escutei isso. E eu, lá no fundo da minha alma, eu nunca achei que já era tempo de parar. Eu creio que quando você sente que é hora de parar, não acredite, porque não existe hora de parar. Eu só quero parar na hora que eu der o meu último suspiro. Aí eu paro. O que pode acontecer é esfriar a chama, o fogo, o ardor. E é isso que eu venho trazer para você nessa tarde.
falar um pouco do ardor missionário, do ardor evangelizador. O que faz eu estar aqui pregando. Eu comecei a participar da renovação carismática. Eu fiz a minha primeira experiência de oração em 1977. Eu tinha 17 anos. 17, 27, 37, 47, 57, para 62, 40 e quase 45 anos. O primeiro grupo de oração que teve na cidade de Franca, eu estava lá junto com a minha mãe. Primeiro grupo, não existia renovação carismática. O que faz eu estar aqui até hoje? O mundo, a carne, a minha carne, o meu pecado, já tentou me derrubar muitas vezes, e eu levanto mais forte. O demônio já tentou me derrubar feio, eu levanto mais forte. Por quê? O que acontece? Eu sou especial? Não sou. Mas eu tenho dentro da minha alma esse ardor. Eu não quero desistir. Eu não vou desistir. Eu não tenho vergonha dos meus tombos. Eu teria que ter vergonha se eu não levantasse. E eu tenho certeza absoluta que vocês ainda vão me ver errando. Mas vocês nunca, eu falo isso em nome de Jesus, vocês nunca vão ver eu esborrachado no chão. Porque eu quero, eu estendo as minhas mãos, eu peço socorro, eu peço ajuda, eu vou atrás. E eu sei que o que me move a fazer isso é esse ardor. É um ardor, é algo que não tem explicação. É dom, é dádiva, é graça de Deus. E esse é o apelo que eu começo colocando no seu coração. Clame por esse ardor. E ele vem juntinho do dom do temor de Deus. Eu não quero me afastar de Deus. Nada pode ser obstáculo para você ficar esborrachado no chão. Nada pode ser obstáculo para você não querer Deus, não querer ser melhor. Eu tenho dentro do meu coração, assim, muitos modelos de vida. E eu faço de tudo para poder seguir esses modelos. Eu via a minha avó, ela rezando na sala, e era muito interessante porque ela rezava, e um dia ela virou para mim, falou assim: Luiz Fernando, ela estava no leito de morte, já acamada, e ela sabia que ela ia morrer. Ela virou para mim, isso aqui é o terço que ela rezava. Ela virou para mim e falou assim: Luiz Fernando, eu quero te dar uma missão. A minha mãe, ou seja, a minha bisavó, quando ela estava para morrer, ela chegou para mim e falou assim: Ana, eu quero te dar uma missão. Eu rezei a minha vida toda pelos meus descendentes, e eu vou te passar essa missão, para que você reze. E quando a minha avó, ela chegou para mim e me falou que ela fez isso, e estaria me passando essa missão, não sei porque ela me escolheu, mas ela me escolheu, e falou: reze por toda a sua geração futura, pela nossa geração futura. E aí eu comecei a identificar o porquê que toda a família, né, do lado do meu pai, do lado dela, são todos de igreja, são todos convertidos. Eu tenho um princípio de vida que, em todas as coisas, eu louvo a Deus. Ruins, boas, eu louvo a Deus. Esses dias, o meu filho estava passando uma dificuldade muito grande. E ele ligou para mim. Normalmente ele me manda mensagem, esse dia ele me ligou. Eu falei: filho, ele bença, meu Deus te abençoe. Aí ele falou assim:
Primeiro, deixa eu fazer uma coisa. Louvado seja Deus. A primeira coisa que ele falou, ele virou para mim e falou assim: eu tenho que ter você como meu espelho. Eu estou sofrendo, mas eu tenho que aprender a louvar a Deus. Escutar isso de um filho não tem preço. Não tem preço. E eu sei que o resultado disso não é meu, é lá da minha bisavó. Eu quero ser igual. Eu quero ter esse ardor que ela tinha, essa fidelidade que ela tinha. Eu estava no leito de morte da minha mãe, na hora que ela morreu, eu estava do lado dela. Ela morreu exatamente do jeito que ela tinha pedido para Deus. Ela morreu dormindo, praticamente. Ela falou assim: eu não quero ir para o hospital. Eu não quero dar trabalho. Ela estava consciente. Eu jantei com ela na segunda-feira que ela morreu, fez 1 ano, agora há pouco. Jantei com ela conversa, ela tinha um desejo de viver, ela tinha esse ardor, ela não parava de rezar, ela não parava de falar de Deus. Há muitos anos atrás que ela sempre participou da renovação dos grupos de oração, ela fez algumas músicas, né? E ela estava cantando essas músicas agora, né? Um pouco antes dela morrer. Ela falou assim: será que alguém ainda vai cantar minhas músicas? E cantava, nós gravamos ela cantando. Senhor, eu amo a vida, porque a vida de Deus. Quem não ama a vida não pode amar a Deus. Obrigado, Senhor. Vida, obrigado, Senhor, por viver. Obrigado, Senhor, muito obrigada, porque tudo é presente seu. Eu tenho que seguir. É esse ardor que queima, que eu tenho que buscar. E é isso que você tem que buscar, pregador, para que a sua palavra não morra na teoria, para que a sua boca de profeta, ela não seja apenas para poder encher a cabeça das pessoas que te escutam. Se nós não vivemos, se nós não somos capazes de olhar para as pessoas e falar sem nenhum orgulho, porque o mérito, a glória é de Deus, é Ele que faz, o ardor é dom. Mas se você não tiver a coragem de virar e falar assim: olha, faz o que eu faço, porque funciona. A palavra muitas vezes ela bate no coração e volta. Deus não está pedindo santos, porque se nós fôssemos esperarmos ser santos para pregar, nós íamos pregar para os anjos do céu. Se nós estamos aqui para pregar para homens, nós temos que pelo menos ter no fundo da nossa alma que eu jamais vou ficar esborrachado no chão. Eu vou cair, mas eu vou levantar. Não é para justificar futuros tombos, porque a gente não quer, eu não quero. Porque senão seria fácil. Não, eu caio, levanto, não tem problema. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma intrepidez, eu estou falando desse fogo que nós podemos experimentar no batismo do Espírito Santo. Eu lembro até hoje o dia em que eu recebi o meu batismo no Espírito, na primeira experiência que eu fui fazer. Eu lembro as pessoas que rezaram comigo, lembro o que me aconteceu, lembro de tudo. E eu não quero que essa chama apague. E como eu falei, como eu testemunhei, já tentaram apagar essa chama de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. A palavra, ela vem em socorro a esse suposto desgaste, a esse cansaço que muitas vezes brota dentro do nosso coração.
Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em seu redor para ouvir a palavra de Deus. Vendo suas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que as afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes se lhe rompia. Palavra da salvação. Pedro, pescador, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele já tinha tentado todas as possibilidades, já tinha tacado todas as redes, todas as iscas. Passaram a noite inteira tentando pescar e não pescaram nada. Jesus não entendia nada de pesca ali para eles, ele era um pregador. E a palavra de Jesus ali, ela foi mais forte que o cansaço, que a suposta sabedoria, que o desgaste que eles tiveram a noite inteira. E por causa da tua palavra, eu lanço a rede. A sua pregação, ela tem que estar baseada nessa ordem, nesse ardor, nesse fogo, nesse impulso que o Espírito Santo te dá. Essa é a graça que nós temos que ter. A palavra de um profeta, né, de Jeremias 20. Olha a palavra que vem iluminar a nossa tarde. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtiveste triunfo. Mas eu sou objeto de contínua irrisão e todos zombam de mim. Cada vez que eu falo é para proclamar a aproximação da violência e da devastação. Dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em escárnios, e a mim mesmo eu disse: não mais mencionarei, não mais falarei no seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador que me encerrara os ossos. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Jeremias queria desistir, porque muitas vezes ele tinha que denunciar. Nós lembramos o livro de Jonas, né? Jonas, ele foi chamado por Deus para poder anunciar a destruição da cidade de Nínive. E ele não quis, ele fugiu para Tarsis, né? A baleia lá, foi lá, engoliu ele, vomitou ele lá na praia de Nínive. E o Senhor falando para ele: prega que Nínive vai ser destruída. E ele saiu pela cidade pregando, e houve uma conversão geral, né, em toda a cidade de Nínive. Fizeram sacrifícios e o Senhor os perdoou. Aí o Jonas virou para Deus e falou assim: mas o Senhor me envergonhou. O Senhor falou porque eles iam ser destruídos, eles não foram destruídos. Eu não vou fazer mais nada, não vou falar mais nada, não conte mais comigo. Aí Jonas fugiu, foi para o deserto, fugiu da onde ele estava com vergonha.
Aí ele chegou lá no deserto, Deus fez nascer um pé de mamoeira do lado dele, deu sombra para ele, né? E ele agradeceu a Deus por aquilo. No outro dia, a mamoeira estava morta, seca. Aí ele virou: mas o senhor não podia fazer isso? Ela estava tão bonita, tão aqui frondosa. Por que o senhor foi destruir a amoreira? Aí Deus virou para ele e falou assim: mas se você está com dó, com pena, com misericórdia de uma amoreira, você não pode ter misericórdia do povo que se converteu? E que eu tenho misericórdia para poder acolher eles? Mas esse cansaço, esse desgaste, essa vergonha, isso é do ser humano, é meu e seu. Quantas e quantas vezes já passou pelo meu coração, falar assim: chega. Mas ao mesmo tempo que vem esse cansaço natural, aí vem o ardor, aí vem o fruto do batismo no Espírito, aí vem o Espírito Santo movendo com esse fogo dentro, e não vou desistir. Deus ele oferece, e às vezes ele oferece oportunidades naqueles momentos em que a gente está mais para baixo, mais desanimado, porque ele é o nosso oleiro, né? Ele pega o barro e começa a modelar. Quando o barro está muito seco, ele está com uma aguinha para poder amolecer. Aqueles consolos de Deus que Deus nos oferece no nosso dia a dia, né? E dentro da minha pregação, dentro do meu ministério de pregação, Deus às vezes me proporciona esses carinhos. Desculpa a pessoa aí que testemunhou, mas eu vou falar. Estava aqui dando a formação, chegou uma irmã e falou assim: Luiz Fernando, eu lembro de uma pregação sua de 30 anos atrás. E me falou o que eu falei. Para não bastar, para Deus confirmar o meu lugar, aonde eu estava, o meu ministério, fui na experiência de oração lá em Orlândia. Chegou uma irmã para mim, para quem é lá de Orlândia vai saber quem rezou o terço da misericórdia. Ela chegou para mim e falou assim: Luiz Fernando, há quase 30 anos atrás, eu participei de um retiro seu, e aquilo que você falou mudou a minha vida. E ela repetiu o que eu falei. Ela virou para mim e falou assim: eu lembro que você me falou que Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele não tira o que a gente gosta, Ele transforma. E isso mudou minha vida. Escutar isso depois de 30 anos, alguém lembrar do que você falou, é porque marcou. E muitas vezes na minha oração pessoal, eu falo para Deus: é isso, aqui é meu lugar, aqui eu quero morrer. Eu quero me desgastar o máximo que for, e para isso, se for preciso, sacrifício, mudança, ajuda, socorro, eu vou atrás. E é por isso que eu tenho coragem de estar aqui anunciando, falando, pregando e ainda gravando o que está sendo falado. Eu já tive muitas experiências de pregação, e dentro dessas experiências, cada uma que eu faço, Deus me ensina, Deus me mostra. Dentro dessas experiências, eu vou contar 2 experiências de pregação que foram os maiores marcos da minha história no ministério de pregação. Há uns bons anos atrás, eu estava num retiro em Brasília, junto com a tia Lolita, irmã da Dadá, e estava pregando o retiro uma mexicana, a Clarita, e ela tinha vindo com a missão de chamar um dos nossos irmãos para poder ir em missão com ela para o Chile, pregar um retiro lá de 15 dias, que era a escola de evangelização.
Só que esse irmão, que ela veio com o nome dele para ser convidado, ele já não estava mais na linha de frente. E aí a Clarita virou para a tia Lolita, falou assim: Lolita, quem que você me indica? Aí a tia Lolita, eu infelizmente ou felizmente eu estava do lado dela. Leva o Luiz Fernando. Falei assim, mas o que é? A escola de evangelização, a gente já tinha dado, nós ministramos muitas vezes, né, Dada? Foi uma experiência muito rica. Enfim, topei, falei meu sim até sem falar com a minha esposa. Fui rezando de Brasília a Franca para ela concordar. Eu ia ficar 15 dias fora, né, com criança pequena. Mas foi tudo obra de Deus. Fui para o Chile para pregar um retiro de 15 dias. Estavam 2 mexicanos e eu, brasileiro, para pregar para os chilenos. Eu não falava uma palavra em espanhol. Não entendi alguma coisa, né? Porque tem algumas coisas que a gente entende. Mas aí a Clarita virou para mim e falou assim: não, fica tranquilo, porque você vai pregando e eu vou traduzindo, né? Vamos embora. Sabe, esse fogo, eu tive medo, mas eu não desisti. Sabe, muitas vezes Deus vai fazer chamados para você, não ache que isso é algo absurdo, que ultrapassa a sua capacidade. Se prepare. Eu tinha ali mais ou menos uns 20 dias para poder decorar algumas coisas no dicionário lá, mas isso não adiantou nada. Fui para o Chile, fiz a minha primeira pregação e os irmãos chegaram para Clarita e falou para ela assim: Clarita, não dá, nós não entendemos nada. A Clarita veio conversar comigo. Falou assim: Luiz Fernando, olha, eles não estão entendendo o que você está falando. E mesmo com a tradução, ela também não tinha muito domínio ainda do português, então deixava passar muitas coisas. Aí a Clarita virou para mim e falou assim: olha, eles pediram para que somente eu e o Vitor pudéssemos fazer as pregações. E você fica com os momentos, né, com as conduções. Assim, amém, tudo bem. Só que no outro dia de manhã, tinha uma pregação que os dois não tinham preparado. Aí ela virou para mim e falou assim: então a próxima pregação você faz. Eu falei assim: mas como é que eu vou fazer? Eles não querem me ouvir. Imagina isso para um pregador. Você fora do seu país e receber uma notícia como essa, né? Eles não querem, ou eu tinha me preparado, tinha rezado muito. Mas naquela noite em especial, eu passei a noite em claro diante do Santíssimo. Eu disse: Deus, o Senhor não me trouxe aqui por acaso. Enfim, só resumindo, no outro dia eu fui pregar. Peguei o microfone, minhas anotações, e a Clarita ali do meu lado, e eu fui pregar. Preguei, e ela ficou quietinha, não falou nada. Depois ela virou para mim e falou assim: por que você não falou antes que você falava espanhol? Eu falei assim: não, mas eu tentei. Ela falou assim: você tentou não, você pregou em espanhol. Daquele dia para adiante, eu falo, leio, entendo, e quando o Martim Valverde vinha para o Brasil, no começo eu viajei o Brasil com ele como intérprete. Eu virei intérprete de espanhol. O pessoal vinha da Espanha para poder dar o curso de música, e eu era chamado para ser intérprete. E essas experiências de intérprete foi a melhor coisa que me aconteceu como pregador. Porque o intérprete, ele não fala o que ele quer.
Ele fala o que o outro está falando. E o mais interessante é que Deus tinha me dado a graça de ir em missão também para o México, e já tinha convivido lá com algumas expressões, algumas coisas que me facilitava fazer essa tradução. Aliás, não é apenas uma tradução. Uma coisa é você ser tradutor, outra coisa é você ser intérprete. E no livro da sabedoria, que a sabedoria forma os amigos e os intérpretes de Deus. Nós, como pregadores, nós somos chamados mais do que ser um anunciador da boa nova. Você é chamado a ser um intérprete de Deus. Ele fala ao teu coração, na sua preparação, em tudo aquilo que a gente aprende, né, na formação específica de pregação. Você faz o seu preparo, Deus fala, e muitas vezes na hora da sua pregação, Deus fala outras coisas, e você escuta e é intérprete, para que aquela palavra caia no coração e transforme a vida das pessoas. É essa vida, é esse ardor que a igreja precisa de nós. Aquilo que o padre Helder estava falando, que nós estamos entrando num tempo especial, num tempo apocalíptico. Ele precisa de verdadeiras testemunhas, que tenha coragem de anunciar, e que tenha coragem de ser corrigido. Aliás, isso é outra coisa séria. As pessoas não sabem ser corrigidas. A grande graça que muitos de nós no começo da renovação tivemos era a correção, a avaliação. A gente falava, nós tínhamos irmãos que tinham a caridade de chegar. Quantas e quantas vezes eu fui corrigido? Isso você podia ter falado, isso não, dessa forma. E a gente vai aprendendo. Hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de corrigir, porque as pessoas não se deixam ser corrigidas. As pessoas muitas vezes não são ensináveis. Quando você vê alguém na tua frente que você está formando, que é ensinável, que quer aprender, mas que bênção, que alegria. E Deus nos chama a essa intrepidez. E para que possamos chegar aonde Deus quer, nós precisamos ser corrigidos. Deus, quando Ele nos chama, Ele não nos obriga a nada. O nosso sim é livre, mas o nosso sim, ele traz consequências. Se você deu o seu sim para ser um pregador, o pregador é aquele que muitas vezes está na linha de frente numa batalha. Você muitas vezes vai ser o primeiro a ser atingido. Você vai ser o primeiro a ser esbofeteado, porque você está na linha de frente de uma guerra, e você tem que anunciar. Se você não quer passar por essa cruz, se você acha que você não está preparado, que você não é chamado para isso, mude de ministério, pelo amor de Deus. Porque se você quer anunciar a palavra, você tem que estar ciente de que Deus não te obriga, mas você deu o seu sim é livre para você abraçar a cruz. Tem uma palavra de Deus que fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas virão tudo por acréscimo. E muitas vezes você está buscando o seu reino e fica esperando que Deus seja apenas um acréscimo. E não é assim que funciona. Eu creio no acréscimo que Deus me dá. Eu creio na providência de Deus. E eu quero do fundo da minha alma buscar o reino em primeiro lugar. Eu quero, e quem me conhece sabe disso. Sabe que não é cansaço para mim.
Eu não me canso, não me canso. O Luciano é do meu grupo de oração. Ele sabe da minha fidelidade. Às vezes eu saio cansado do consultório, eu vou para o grupo de servos, eu vou para o grupo de oração. Esses dias para trás, aquele frio doido, tinha 4 doidos, né, lá dentro do salão. Fomos para o grupo de oração. E ainda foi um irmão, pela primeira vez lá, né? Eu falei assim, gente, que está trazendo essa criatura aqui? O ardor, o fogo, o Espírito. Ele faz isso, Deus faz isso. E é isso que nós temos que buscar. A formação, o estudo, a busca, estudar teologia, estudar Bíblia, estudar técnicas de oratória, tudo isso é muito válido, mas o que eu quero plantar no seu coração, meu irmão e minha irmã, você que é chamado a ser um diferencial dentro da igreja, do seu grupo de oração, como pregador, deseja isso que eu estou te passando. Deseja esse ardor, porque é a partir desse fogo que queima dentro de nós, é que a gente vai ter vontade de buscar outras coisas. E a gente vai ter vontade de mergulhar na palavra de Deus, de estudar, de se preparar. É isso. O caminho às vezes é inverso. A gente fica achando que a gente tem que se preparar para começar a pregar. Quantas e quantas pessoas eu já escutei que às vezes não tem formação intelectual nenhuma, mas tem abertura ao Espírito, se prepara dentro da possibilidade, e Deus fala, Deus grita a esses corações. Teve uma vez que eu estava numa experiência de evangelização. Nós saíamos no sábado de manhã e voltaríamos para a casa de retiro só no domingo. Nós passávamos o sábado e evangelizando de casa em casa, pregando de casa em casa. Foram experiências extraordinárias. Numa delas, em Goiânia, estava eu e uma colega minha, e nós batemos numa casa. A senhora não queria nos deixar entrar, mas como a gente estava com um terço na mão, ela deixou a gente entrar. E começamos a conversar com ela, falar do amor de Deus, pregar o querigma, né? E aí eu virei para ela e falei assim, mas não tem mais ninguém aqui na sua casa? Ela, não tem mais ninguém. E aquilo estava me incomodando, porque eu sentia que tinha mais alguma pessoa. Eu falei assim, mas não tem um ajudante da senhora, não tem ninguém? Não tem ninguém. Só que da onde eu estava, eu enxergava o corredor da casa dela, e lá no fundo eu vi uma pessoa. E aí eu virei para minha amiga, né, para a irmã que estava comigo, eu falei assim, fica rezando aqui com ela, eu vou lá no fundo, a senhora me dá licença? E eu entrei para dentro da casa da mulher. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E fui com a palavra de Deus. Na hora que eu cheguei lá, tinha uma senhora sentada num caixotinho do lado do fogão, sem as pernas, só o toquinho das pernas. Ela tinha hidrocefalia, tinha a cabeça bem grande, fedia, cheirava mal. Uma pessoa que estava sendo tratada ali como um bicho. Eu ajoelhei no caixotinho, em frente ao caixotinho lá, e comecei a pregar, a falar tudo que a gente tinha sido treinado para falar do amor de Deus, do pecado de Jesus. Eu sei lá se ela estava me entendendo, mas teve uma hora que brotou, sabe esse fogo que eu estou falando, esse ardor que eu estou falando? Eu virei para ela e falei, eu não sei se você está me entendendo ou não, mas agora Deus faz um apelo para o meu coração. Pede o que você quiser que Deus vai te dar. E eu tinha tanta fé que se ela pedisse para sair andando, Deus ia botar 2 pernas nela ali.
Eu falei com tanta certeza, com tanta confiança, com tanta ousadia. Falei, pede. E ela começou a chorar. Eu percebi que ela estava me entendendo. Na hora que eu percebi que ela estava me entendendo, aí que o fogo abrasou, né? Eu falei, pede o que você quiser. Deus vai te dar. Ele veio aqui para eu anunciar para você que Ele é amor, que Ele te ama. Ou falar isso para uma criatura daquela. Só Deus para fazer eu falar isso. Pois aí ela conversou comigo. Essa foi uma das maiores, mais do que falar em espanhol, em japonês, em grego, em qualquer outra língua. Essa foi a experiência mais forte que eu tive em toda a minha vida de apostolado nesses 40 anos. Ela virou para mim, chorando, tranquila. Falou assim, não tem nada para pedir não, moço. Eu falei assim, minha criatura do céu, né? Se você não tem o que pedir, você tem tudo para pedir. Aí eu ainda insisti, falei, pede, Deus está aqui, em nome de Jesus, o que você quer dele? Ele não me trouxe aqui por acaso. Aí ela respondeu, ela falou assim, ele já me deu, e chorando. Eu falei, como assim já te deu? Ela falou assim, fazia tanto tempo que ninguém conversava comigo. Ela só queria isso. Ela só queria alguém que conversasse com ela. E muitas vezes nós, como pregadores, a gente fica esperando a próxima pregação. A gente fica esperando a próxima palestra. A gente fica esperando a próxima oportunidade. Que dia que eu vou pregar no grupo de oração? Tem muita gente do nosso lado, na nossa igreja, que está clamando por carinho, por uma palavra, por um estender a sua mão. A nossa pregação é, como São Francisco dizia, né? Quando tiver oportunidade, você fala. Ao contrário, é a nossa vida que prega, é o nosso testemunho. Eu volto no documento da igreja para nós. Mais do que nunca, o testemunho da vida tornou-se uma condição essencial para a eficácia profunda da pregação. Esse é o apelo que Deus faz ao teu coração. Vamos testemunhar. E muitas vezes a gente fica querendo testemunhar grandes coisas, grandes milagres, grandes manifestações. E muitas vezes não é isso. É o testemunho de ontem, é o testemunho de agora, que as pessoas precisam ouvir. Deus já fez muitos milagres na minha vida, muitos. Alguém já ouviu aí de testemunhos que eu dei nesses encontros, né? Há alguns anos atrás eu estava com um tumor nas minhas cordas vocais e Deus me curou completamente, sem cirurgia, sem nada, miraculosamente. E segundo um médico, eu tenho as duas videolaringoscopia, uma com o tumor e um mês depois uma sem nada, pela graça, por alguém ter rezado comigo. Esses tempos agora eu tive um problema cardíaco. Era para eu ter feito um cateterismo e ia pôr um stent numa das artérias, porque estava muito obstruída. Segundo um médico, eu faço academia todo dia. Eu falei assim, mas como que pode, né? Ele falou assim, então, a qualquer momento você ia morrer fazendo esteira, porque ia te dar um infarto. Tamanho a obstrução que está a sua artéria. Fui num encontro da renovação lá na Canção Nova. Teve um momento de oração. Uma das irmãs que estava rezando comigo
que eu nem conhecia, era de outra cidade, eu não sei nem o nome dela. Ela virou para mim e falou assim: o Senhor está me mostrando um coração brilhante, e as veias em volta, está tudo brilhante. Eu falei: meu Deus, eu tomo posse. Cheguei em Franca, fui fazer uma cintilografia para ver aonde é que estava a obstrução, para poder ir para a cirurgia. O médico virou para mim e falou assim: que obstrução? Não tem nada aqui. Tá limpo. Tá. Pode voltar à sua vida normal. Assim é o carinho de Deus. E sabe, cada coisinha que vai acontecendo, vai aumentando essa chama no meu peito. Fecha os teus olhos. Põe a tua mão no seu peito, no seu coração. Deixa a graça invadir. Deixa a graça invadir tudo aquilo que você é. A sua história. Deixa Deus tomar conta. E agora nesse silêncio, deseja de Deus, fala para Ele: eu desejo, Senhor, esse ardor, esse fogo, queima as minhas misérias, queima o meu cansaço, queima o meu desânimo, queima os meus medos. Ó chama de amor que arde no meu peito, queima o meu pecado, queima a minha preguiça, me dê o dom da oração, o dom do temor de Deus. Não, dá todos os dons. Me dê tudo que o Senhor tem. Aquece a minha alma. Vem, Senhor Jesus. Quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em Ti, canta. Só em Ti, Jesus, quero me derramar como rio se entrega ao mar, me derramar de Transforme essa música numa oração de poder. Deus faz um chamado especial para a tua vida. Deus quer te usar. Quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em Ti, Jesus, quero me derramar. Vem, Jesus. Esse é o desejo do meu coração. O rio se entrega ao mar, me derramar
Obrigado, Senhor. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Me consumir de amor, me consumir.